Então, quando a gente fala sobre os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo, né, são mistérios que estão muito ligados, intimamente ligados, à causa da nossa salvação, né? Então, isso que é muito importante ter em mente, né? Sempre que a gente está falando, né, ou lendo sobre esses aspectos, esse é um aspecto mais importante, mais crucial. Claro que a redenção de Cristo, a nossa salvação, né, ela não se realiza só com o seu mistério pascal, não é só com a morte e ressurreição de Cristo, né, paixão, morte e ressurreição de Cristo, né. Ela também se realiza, se a gente for falar de maneira mais rigorosa, com toda a vida de Cristo, né, é toda a vida de Cristo que nos salva. São José Maria falava muito sobre isso, sobre os anos ocultos da vida de Cristo, que também eram anos, também foi um período de redenção, né? Ou seja, anos ocultos, aqueles primeiros 30 anos da vida de Cristo, que ele teve 3 anos de vida pública, né? Mas os 30 primeiros anos não foram de vida pública, foram de vida oculta, no sentido de que estava lá com a Sagrada Família, com seus parentes, seus amigos, né? Mas não tinha se manifestado publicamente para todos os judeus sobre quem ele era, né? Então, São José Maria fala bastante sobre isso, sobre esse, e usa isso, né, como demonstração, como argumentação da questão da santificação do trabalho, que a santificação do trabalho, né, é feita na vida cotidiana, não só nas coisas extraordinárias. E isso também ele usa, então, a vida de Cristo para exemplificar. Então, também os anos ocultos de Cristo são anos de redenção, de salvação para a gente. O trabalho nessa época, né, de Cristo também. Mas é claro que a gente pensando, né, analisando a vida de Cristo, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo são os momentos em que isso fica mais evidente. Digamos, são os momentos em que essa missão chega à sua plenitude, a sua execução chega à plenitude, né? Mas toda a vida dele, isso é importante sempre reforçar, né, é uma vida de redenção. Bom, a gente começa relembrando que a paixão e depois a morte de Cristo, né, tem origem num processo que ele sofreu, né, diante dos romanos por intriga dos judeus. E ele foi sentenciado à morte, né, por se na visão dos judeus, né, por se considerar o filho de Deus, o Messias, né, que era uma blasfêmia, né? Por isso o Sinédrio decretou a sua morte. Mas como os romanos estavam ocupando Jerusalém, estavam ocupando, né, a Jerusalém, a Judéia, enfim, né, os judeus estavam sob o domínio romano, eles não tinham o direito de executar a pena, né? Eles não poderiam executar penas capitais, né? Porque estavam sendo dominados. Então os romanos não deram esse direito para eles. Então o Sinédrio levou Cristo para Pôncio Pilatos para tentar conseguir dele uma condenação. Mas, evidentemente, Pôncio Pilatos não ia condenar uma pessoa à morte por causa de leis judaicas, né? Ele teria que fazer um processo de acordo com as leis romanas. Então, eles criaram toda uma narrativa, vocês conhecem isso, para dizer que Jesus se proclamava rei dos judeus, e assim negava o poder de Roma, né? Então, foi nesse contexto, né? Pôncio Pilatos, que de bobo não tinha nada, né? Percebeu toda essa questão, mas aí o Evangelho narra com detalhes, né? Por uma questão de política, né? Com medo de uma possível revolução, de revolta dos judeus, acabou cedendo a essa condenação e ratificando, digamos, a decisão que o Sinédrio tinha tomado. Então ela está, assim que, resumindo, muito resumidamente mesmo, né, toda a história aí, né, desse julgamento, que está bem narrado nos evangelhos, e com certeza vocês já viram filmes, por exemplo, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, um ótimo filme para ver sobre isso, narra com detalhes essas coisas, né. Tem nas biografias de Cristo também, do Pérez Urbel, é uma biografia muito boa, né, que uma biografia de Cristo, né, a Quadrante vende esse livro, né, é muito bom ler sobre a biografia de Cristo, né, São José Maria sempre indicava, né, que a gente lesse as biografias de Cristo, né, existem várias, né, elas narram com detalhe toda essa questão aí, inclusive colocam um quadro jurídico para quem quiser se aprofundar. Mas, enfim,
O objetivo hoje é a gente aprofundar um pouco mais no sentido teológico e espiritual de toda essa condenação, essa parte que aconteceu, essa história, que aconteceu realmente isso, né? E é interessante a gente notar que a condenação de Cristo, agora pensando do ponto de vista da condenação quanto pelo Sinédrio, né, do ponto de vista religioso, a condenação religiosa de Cristo ali pelos judeus, né, ela está em continuidade com toda a tradição e a história do povo judeu. Cristo mesmo contou várias parábolas nesse sentido. O povo judeu recebeu, maltratou e matou muitos profetas. E Cristo é um deles a mais, né? Filho de Deus, né? Então tem, por exemplo, a parábola dos vinhateiros, né? Onde quando a terra é arrendada e quando vai realmente o filho do dono da terra, eles pegam o filho e matam ele, né? E os outros, né, que o dono tinha mandado para cobrar, eles espancam, expulsam dali, né? Então é bem interessante porque Cristo havia sido anunciado de várias maneiras no Antigo Testamento e uma delas é essa, né? Em continuidade, né, com o que o povo judeu fazia com os profetas, que eram pessoas que falavam em nome de Deus, até que Deus mandou o próprio filho, não o mensageiro, mas o próprio filho, né, e aí foi morto, né. A gente pode, pensando nisso, perceber que até a morte de Cristo, os homens nunca tinham rejeitado a Deus de maneira tão direta, tão incisiva, como naquele momento. Porque até então, de novo, eles rejeitavam alianças com Deus, eles atraiçoavam Deus, né, o bezerro de ouro, todas essas coisas que eles faziam, eles maltratavam os profetas, ignoravam os profetas, matavam alguns profetas, mas nunca tinham agido diretamente contra Deus, né? Então, o mistério da cruz é o ápice da maldade humana, nesse contexto, de agir, de negar diretamente a Deus, né? Nesse momento, né, o homem realmente atingiu o ápice, o cume de tudo isso, né? Esse mistério da cruz, Deus quis que fosse causa da nossa salvação. E isso é muito importante dentro do cristianismo, dentro da nossa fé, né? O catecismo da igreja diz que o mistério da cruz, né, Deus, né, permitiu, né, o mistério da cruz, né, Deus permitiu os atos resultantes da sua cegueira dos homens, né? Com o fim de levar a cabo o seu plano de salvação, né? Então Deus permitiu que tudo isso acontecesse para poder levar a cabo o plano de salvação. E Jesus, a gente sabe, né, que aceitou livremente toda essa vontade de Deus, né? Então, o que foi um ato máximo de revolta contra Deus se tornou em causa da nossa salvação, se tornou a causa da nossa salvação. Jesus experimentou nele, né, toda na sua carne, na sua alma, na sua dor, né, que ele viu isso, né, toda a maldade, toda a injustiça dos seres humanos, especialmente daqueles que os condenaram, mas não só daqueles que os condenaram. A igreja ensina que o pecado de toda a humanidade é responsável pela morte de Cristo, inclusive o meu e o seu pecado, né? Então, tudo o que a gente faz de mal entrou nessa causa da condenação. Lembrando que para Deus não existe tempo, né? Então a gente pode às vezes ficar, não, mas espera aí, eu nasci 2000 anos depois disso aí, né? O que eu tenho a ver com isso daí, né? Para Deus não existe tempo. Para Deus, a história da humanidade é um lapso só, é um olhar só, né? Então tudo contribuiu para isso, né? Então a gente pode também pensar na comunhão, né, de toda a humanidade, né, a fraternidade universal. A mesma coisa que a gente falava quando eu estava falando do pecado original para vocês, né? Foi Adão e Eva lá que fizeram a burrada, mas sobrou para todo mundo, a questão da fraternidade universal, né? Então também nesse contexto aí, tá? Isso é bem estabelecido na doutrina da igreja, né? O compêndio do catecismo da igreja diz que cada pecador, isto é, cada homem, é realmente causa e instrumento dos sofrimentos do Redentor. Então, realmente somos, né? Nesse sentido que eu falava para vocês. Não é algo figurado, é algo concreto, é algo real que acontece em função da fraternidade universal de todos os homens, em função de que para Deus não existe tempo, é tudo um ato só, né? Então, realmente causa, né?
a gente pode então se perguntar, mas como é que Jesus pôde cancelar ou perdoar todos os nossos pecados diante de Deus, né? Perdoar nossa culpa diante de Deus de todos os nossos pecados com a sua morte? Como é que isso ocorre, né? A gente tem que lembrar que acontece ali uma união perfeita entre a vontade de Cristo e a vontade de Deus. Deus, que é o nosso Pai, entrega o seu próprio Filho, né, para redimir os nossos pecados, e o próprio Cristo, como eu disse, aceitou livremente essa morte para perdoar todos esses nossos pecados. Então isso acontece como uma pessoa que aceita todas essas ofensas para si, para não levar isso para frente, digamos assim, né, para perdoar, né? Claro que também tem, olhando para o Antigo Testamento, toda a figura do cordeiro, que vai ser, né, vai ser um cordeiro de expiação dos pecados do povo. Todo isso daí também é muito importante, né? E a gente falou em outros contextos disso aí, né? Quando a gente estava falando sobre a história da salvação de Israel, a gente falou um pouquinho dessas imagens, né, que o Antigo Testamento foi preparando para Cristo, né? Então isso é muito importante, o cordeiro imolado, né, que vai vai expiar todos os nossos pecados. Mas a gente pode imaginar que Jesus quis tomar para si todas essas dores dos pecados, como quando acontece quando alguém ofende, né? Alguém vai lá e ofende o teu pai, ofende a tua mãe, e você não passa essa ofensa adiante, digamos assim. Você absorve tudo isso, né? Por amor, por caridade, porque você sabe que essa pessoa está fazendo aquilo por ignorância, alguma coisa assim, né? Então você absorve para si todos esses pecados. E Jesus quis oferecer todo o sofrimento que isso causou, né? Para ele, né? Para que pudesse obter o perdão de Deus dos nossos pecados. São Paulo, então, diz, né, numa frase, que é uma frase central dentro da piedade cristã, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, como eu dizia, o homem nunca tinha ofendido a Deus num nível tão grande, de uma maneira tão grande. O homem matou o próprio Deus, né? Matou o próprio Jesus Cristo da maneira mais terrível, poderíamos imaginar, né? Uma condenação falsa, né, cheia de mentiras e provas de testemunhas, né, falsas, condenando a Deus, né? Mas Deus, essa ato extremo de maldade, nos salvou, então superabundou a graça, né? Então, muito mais naquele momento, aconteceu muito mais naquele momento do que a gente tinha antes. Deixa eu compartilhar uma tela que eu quero só mostrar um texto para quem puder. Não, acho que é outra tela aqui. Não, tá certo, é essa tela aqui. Quero compartilhar uma telinha, quem estiver podendo olhar o monitor, né, quem não estiver dirigindo aí. Cadê aqui? Ah, tá aqui. O catecismo, ele coloca dessa forma assim, ó. Antes de mais, é um dom do próprio Deus. É o Pai que entrega o seu Filho para nos reconciliar consigo, né? Ao mesmo tempo, é a oblação do Filho de Deus feito homem, que livremente e por amor oferece a sua vida ao Pai pelo Espírito Santo para reparar a nossa desobediência. Então veja que esse ato, né, não é só um ato de Jesus, é também um ato de Deus Pai, né, que entrega o seu Filho à morte, né? Lembrando de novo aquelas imagens do Antigo Testamento, né? Então, Abraão, Isaac, né? Então, a gente vê tudo isso, né? Também Deus Pai, né? E o Espírito Santo, que faz essa comunicação, né? De amor entre o Pai e o Filho, como a gente viu quando ele estava falando sobre a Trindade, né? O Espírito Santo, essa conexão de amor entre o Pai e o Filho, né? A terceira pessoa, né? Então, a cruz de Cristo não é só uma manifestação de amor de Cristo, mas é uma manifestação de amor de Deus Pai, também que entregou o Filho, e é uma manifestação de amor do Espírito Santo. E aí da cruz surgem vários frutos. Um fruto que eu já falei para vocês é a remoção dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, que não significa que daquele momento em diante a gente não peca mais, ou que o que a gente faça não tenha culpa, né? Muito pelo contrário, a gente continua pecando, continua sendo culpado. Mas agora a gente pode pedir o nosso perdão a Deus, né? Jesus instituiu o sacramento da confissão, né? A gente pode ser perdoado por Deus
por causa dos mistérios da cruz, né? A cruz é um antídoto, né? Um veneno, como se a gente tivesse sido mordido por uma cobra, e o antídoto, né, a cruz, nos dá esse antídoto. De novo, uma imagem do Antigo Testamento, né? Quando o povo, né, se rebelou contra Deus, e aí Deus mandou aquelas serpentes no deserto, e depois Moisés recebeu a ordem de colocar uma serpente dessa numa vara, né? Para todo aquele que olhasse para a serpente fosse curado. Então, de novo, a imagem, né, de Cristo elevado, né? A cruz tomou sobre si todos os nossos pecados. Então, ele se tornou, né, causa da nossa salvação, né, pecado, né, por nós, né, ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Então, todas essas imagens vão se conciliando, né, formando uma coisa extraordinária, né. Nós somos pecadores, não deixamos de ser, mas agora a gente pode se libertar dos pecados através do mistério da cruz. E a cruz, ela nos abre outros frutos. Por exemplo, o fruto do batismo, que nos incorpora a Cristo e também perdoa os nossos pecados, né? Também é fruto dessa paixão de Cristo, dessa entrega de Cristo. A confissão, né, que é o sacramento que dá o perdão dos pecados. A Eucaristia, que Cristo deixou, né, e nos purifica, nos fortalece, são todos frutos da cruz de Cristo. Não dá para dizer que não sejam frutos da cruz de Cristo também, tá? E tem mais um fruto muito importante da cruz de Cristo, que é olhar para a cruz de Cristo e aprender até onde a nossa entrega pode e deve nos levar, né? São José Maria falava muito disso, né? Naquele livrinho Via Sacra, ele fala, né? Faz imagens belíssimas do mistério da cruz, né? Nesse livro Via Sacra. Recomendo que vocês possam, em algum momento, meditar sobre ele. Ele é muito bom para meditar no retiro. Geralmente a gente faz a Via Sacra no retiro, mas também é muito bom de pegar o livro e levar para a oração, né? Os textos da Via Sacra são muito bons. Então, José Maria diz, né, em várias passagens ali sobre a cruz, mas tem um momento que ele fala, né, olha para a cruz, veja, a gente precisa subir na cruz. E para subir na cruz, a gente precisa estar livre de todos os apegos humanos, né? E a gente precisa estar nu e subir a cruz, né, livre de tudo, né? Então, livre, inclusive, dos apegos a pessoas da própria família, apego à esposa, apego aos filhos, apego ao trabalho, apego à própria vida, né? Que a gente precisa se libertar dessas coisas. Se libertar do apego não é deixar de amar as pessoas, muito pelo contrário, mas amar as pessoas com uma visão sobrenatural, amá-las em Deus, que é diferente de estar apegado a elas humanamente, materialmente, né? Então, esse subir a cruz de Cristo é para nós também projeto de vida, é para nós também projeto de salvação. A gente também tem que subir a cruz de Cristo. Agora, eu estava falando para vocês vários momentos ali, né? Que há vários paralelos entre o Antigo Testamento e essa imagem, né, da cruz de Cristo. Na liturgia, isso aparece de vários modos. Na Bíblia aparece, né, e também na liturgia. Isso aparece de vários modos, e é muito interessante. 4 modos especiais em que isso aparece, bíblicos e litúrgicos, tá? Então, o sacrifício da aliança. Então, quando a gente vai fazer uma aliança, né, com Deus, então é feito um sacrifício para essa aliança, né? O povo do Antigo Testamento fazia isso bastante. Cristo é o sacrifício da nova aliança, né? Um sacrifício de expiação, ou seja, né, a gente vai explorar um pouquinho mais, né? Pedir perdão pelos nossos pecados e de oferecer, né, também as coisas, né, pelos nossos pecados. É um ato de redenção e de libertação do ser humano, e um ato que nos justifica, nos reconcilia com Deus. Isso aparece na liturgia, em vários momentos. Vamos dar uma olhada em alguns momentos. Por exemplo, o primeiro caso, o sacrifício de aliança, né? Eu já adiantei antes, Jesus instituiu a nova aliança. Essa nova aliança em referência à aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel antes, né? Que ele seria o seu povo, Deus iria salvá-lo, iria protegê-lo. Agora instituída em Cristo uma nova aliança, não só com Israel, mas com toda a humanidade. Todo aquele que crer e for batizado faz parte dessa nova aliança, em Cristo. E essa nova aliança foi profetizada pelos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles têm trechos em que eles anunciam que vai haver uma nova aliança, né, que vai ser mais ampla. E é o batismo quem é a chave dessa nova aliança.
Então você vai ouvir várias vezes na liturgia da igreja essa expressão, a nova aliança, é nesse sentido. Também, o sacrifício de Cristo tem um valor de expiação, ou seja, de limpar os nossos pecados. São Paulo fala bastante disso, e São João também. E de reparação pelos nossos pecados. Então, ela repara, né, conserta, né, os nossos pecados. Conserta o quê? As coisas erradas que a gente fez? Não materialmente, mas conserta diante de Deus, né, a ofensa que a gente fez. E é um ato de redenção do homem, de libertação do homem, tá? Cristo comprou, né, pagou a nossa liberdade com o seu sangue. Então, nós éramos escravos do pecado. Todo aquele que é escravo do pecado é escravo do demônio também. O pecado escraviza porque o pecado tira a nossa liberdade. Isso a gente vê, talvez, eu acho que das afirmações teológicas é a mais óbvia de ser vista, né? Que uma pessoa que é uma pecadora, ela não tem liberdade. Ela é escravizada, ela se torna viciada naquilo que ela faz, né? Não, às vezes, como uma pessoa viciada em crack, alguma coisa tão forte, mas você percebe que a pessoa vai, com o passar do tempo, se tornando escrava do seu pecado, escrava do seu egoísmo, escrava da sua sensualidade, escrava da sua concupiscência, escrava das coisas, ela fica presa naquilo, não consegue se soltar, se desapegar, ser livre, né, para fazer o que quer, né? Então, a gente vê com muita clareza isso, né? Outro dia eu estava pegando as crianças na saída da escola, e um pouco mais adiante tinha dois meninos drogados, que não eram da escola, mas estavam por ali, né? Provavelmente tentando vender drogas, e estava chuviscando e eles estavam fumando maconha. Então eu estava com o meu filho mais velho no carro, Pedro, e eu estava falando para ele, olha só, Pedro, o cara tá debaixo da chuva, todo molhado, realmente dava para ver que o cara não estava bem, assim, né? Tava visivelmente, como se diz, estrupiado, assim, né? Tava mal, cara, né? E tá aí debaixo da chuva, usando droga, olha a situação do cara, né? Então, você vê que é daí para pior. Ou seja, às vezes o diabo começa com uma mentira de que o negócio é bom, que vai dar prazer, que o cara vai ter dinheiro, né? E no final ele termina quase como um mendigo, grudado nessas drogas aí, né? Então é isso mesmo, nesse sentido de ser escravo do pecado. Então a redenção de Cristo, ela funciona como Deus comprando a gente do diabo, né? Libertando a gente era escravo, Deus compra a nossa liberdade, nos dá, né, a nossa alforria, né, através do sangue de Cristo. Então, veja com que preço nós somos comprados. É assim que está no Evangelho, né? A que preço nós fomos comprados? Fomos comprados com o sangue de Cristo, né? Então, mostra o nosso valor, quanto valemos, né? Quanto que você pagaria para tirar alguém da escravidão? Cristo pagou com o preço, Deus pagou com o preço do seu filho, né? Então mostra o nosso valor e mostra o amor que Deus tem por nós também. Depois, especialmente nas cartas de São Paulo, nós vemos que o sangue de Cristo nos justifica, devolve a justiça para a gente, né? A gente se torna justo para estar diante de Deus. Aqui é muito forte aquela imagem do livro do Apocalipse, né? Em que São João está conversando ali, né? E aí o anjo fala para São João, né? São João vê uma multidão de pessoas de vestes brancas, né? Diante do trono do Cordeiro, né? Do trono de Deus. E diante do trono de Deus, né? E o anjo pergunta para João, quem são eles? Aí João diz, você sabe melhor do que eu? E aí o anjo responde, né? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação e foram lavados no sangue do Cordeiro. Sua roupa foi alvejada no sangue do Cordeiro, né? Ou seja, se tornou branca, alva, né? No sangue do Cordeiro. Então, eles se tornaram puros na grande tribulação, que é, claro, todo o sofrimento que os cristãos passam, mas é também uma imagem da vida do cristão, né? A grande tribulação, esse vale de lágrimas, diz a Salve Rainha, né? Onde a gente vive, se tornaram puros por causa do sangue de Jesus. E aí, então, esse é o mistério da morte de Jesus. Mas depois tem a ressurreição. A gente sabe que Jesus ressuscitou. Jesus morreu, desceu à mansão dos mortos. Nessa imagem que a gente fala no credo, né? Desceu à mansão dos mortos.
é porque as portas do céu ainda não estavam abertas, né? Elas foram abertas com Cristo. Então, ele desceu à mansão dos mortos e todos os justos que estavam lá, né, puderam adentrar no céu, esperando o quê? A ressurreição dos mortos. A gente morre e não vai para o céu, não é o nosso estado definitivo o céu, porque todos esses mortos, as pessoas que já morreram, que estão junto de Deus, elas estão sem o seu corpo. E o nosso estado definitivo é voltar a estar unido ao nosso corpo. Então, a ressurreição dos mortos. Eles foram para o céu aguardar, né, a ressurreição dos mortos. Jesus é o primogênito, né? O primeiro que ressuscitou ao terceiro dia. Daí talvez você pense, não, mas Jesus não foi o primeiro que ressuscitou, ele mesmo ressuscitou outras pessoas. Não, mas a ressurreição das pessoas que Jesus ressuscitou é completamente diferente da dele. Porque Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Lázaro ressuscitou e morreu de novo depois. O filho da viúva de Naim ressuscitou e morreu de novo depois. A menina que tinha morrido, a filha de Jairo, morreu de novo depois. Todos eles ressuscitaram para a vida terrena. Nós ressuscitaremos para a vida gloriosa, junto de Deus. Voltaremos a ser corpo e alma, como Cristo já é corpo e alma, né? E Cristo é o primogênito, o primeiro que ressuscitou. Então não é para uma ressurreição de uma vida terrena, ele ressuscitou para estar à direita do Pai. Esse é o sentido teológico da ressurreição de Cristo, né? Deus, com a ressurreição de Cristo, inaugura uma nova vida. E aí a gente pode fazer um link com aquela frase de São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque Adão e Eva, eles estavam num estado, né, inferior ao estado que a gente vai ter depois dessa ressurreição gloriosa, né? Então, o pecado de Adão e Eva, né, nos levou a um estado ainda melhor, né? Que é um estado de estar em graça com Cristo já e depois muito mais, né? Vivendo junto de Deus. E a gente sabe que depois da ressurreição de Cristo, ele esteve, né, por 40 dias com os apóstolos, né, e depois ele subiu aos céus, né. Então, isso, depois passado, né, esse período aí da sua vida, ele subiu aos céus e está junto de Deus, mas também permanece com a gente na Eucaristia, está sentado à direita de Deus, né. Então, a gente tem que ter sempre em mente que Cristo foi glorificado através da sua ressurreição e ascensão aos céus, né? Isso nos ensina muitas coisas, nos inspira também, nos dá muita alegria. Nos inspira a vivermos com os olhos fixos na glória do céu, é aquilo que eu dizia para vocês, né? Que a gente tem que ser desapegado das coisas terrenas, desapegados dos bens, das pessoas, porque a gente tem que ter os olhos fixos para o céu. A gente vive nesse mundo, né? Como pessoas que são viajantes, né? Nós estamos passando por esse mundo, mas o nosso lugar é o céu. O nosso lugar é onde a gente realmente Deus nos fez para o céu. Então a gente precisa viver com os olhos fixos no céu, como Jesus viveu, né? E a glorificação de Jesus, Jesus estar no céu, né? Nos enche de desejo de viver isso também, né? A ponto da gente poder dizer, como São Paulo dizia, né? Que para mim morrer é lucro. Para mim, morrer é lucro. Se eu vivo de olho para o céu, né? Se eu tenho essa visão sobrenatural, né? Isso nos impulsiona a viver pela fé, né? Pela fé e com o desejo de levar a fé a todas as pessoas, né? E é muito importante a gente também ter claro, então, que como Jesus ressuscitou e está no céu, sentado à direita de Deus Pai, o mistério pascal da vida de Cristo não é alguma coisa do passado, não é uma história bonita, não é uma história inspiradora, né? Às vezes a gente olha, né? A gente gosta muito de ciência, a gente olha muito para a história dos cientistas, né? E encontra inspiração na vida deles, né? Então, eu olho para a maneira como Einstein pensava a física, trabalhava a física, isso me inspira, mas é passado, Einstein acabou, né? Então eu posso olhar para ele e me inspirar, né? Cristo é diferente, né? Cristo é diferente porque ele ressuscitou, está vivo. Então a história não é passada, a história é atual, né? A história continua acontecendo, né? De maneira que a ressurreição de Cristo, ela tem que ressoar em toda a nossa vida. São Paulo dizia isso. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto,
onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, não as da terra. Nós ressuscitamos com Cristo porque a imagem do batismo é a pessoa que morre, afogada, né, afundada nas águas, e ressurge das águas, ressurge da morte, né, ressuscitado com Cristo, né, essa é a imagem do batismo. Se a gente ressuscitou com Cristo, né, de São Paulo, se a gente foi batizado, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Afeiçoai-vos, né, ou seja, ter o coração nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Claro, aí talvez até alguém que conheça bem a mensagem de São José Maria pode estranhar um pouquinho, mas São José Maria dizia para a gente santificar o mundo cotidiano, então por que a gente não simplesmente abandona tudo, né? E vai só esperar a morte chegar, né? Por que ter trabalho nesse mundo, né? Porque São Paulo está dizendo para a gente não se afeiçoar às coisas da terra, né? Veja, o que a gente está o que São Paulo está querendo dizer aqui não é esse desprezo pelas coisas do mundo criado por Deus. É a questão da afeição, onde está o seu coração, né? Se a gente simplesmente desprezar todo o mundo criado, tudo que Deus fez, e ficar só pensando no céu, o Bento XVI diz, seria uma alienação. Bento XVI diz, em tal caso, o pensamento do céu seria uma espécie de alienação. E aí o Bento XVI, ele lembra, né? Se você quer entender o que São Paulo dizia, você precisa olhar o contexto da mensagem de São Paulo, porque ele mesmo não vivia desse jeito, né? Então São Paulo era alguém que cruzou, né? Todo mundo conhecido ali na sua época para anunciar Cristo, né? Foi até o extremo da Europa, né? Para anunciar Cristo, né? Então, quando São Paulo fala as coisas da terra, que a gente tem que livrar nosso coração das coisas da terra, ele não está falando do mundo criado por Deus só. Ele está falando especificamente o quê? Na própria carta em que São Paulo fala isso, né, mais à frente, ele diz: os vossos membros, mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, as coisas da terra, que são devassidão, impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, tudo isso que é uma idolatria. Uma idolatria porque tira o nosso coração do foco, que é Deus. São Paulo mesmo fala nessa carta que a gente precisa matar o homem velho, né? E alimentar, né? Fazer surgir o homem novo. Para a gente ter o nosso coração nas coisas do alto, nas coisas que vêm de Deus, né? Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhas de misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Isso na carta aos Colossenses, então, né? No mesmo capítulo, inclusive, tá? O vínculo da caridade, a revestível da caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, buscar as coisas do céu é buscar essas coisas aqui, né? Então, não é simplesmente querer abandonar tudo. Muito pelo contrário. É a gente querer transformar o mundo com o amor de Cristo. Então, encerrando já esse capítulo, reforçar para vocês essa dimensão apostólica, e isso aí São José Maria também falava muito, né? Essa dimensão apostólica de viver, de transformar na nossa vida a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Como é que a gente vive essa dimensão apostólica na nossa, né, desses aspectos aí? Então tem toda a forma da gente ver, tem a questão da gente viver isso dentro da gente, mas apostolicamente, a gente vive esses aspectos lembrando que o anúncio da fé às pessoas, ele precisa falar disso. A paixão, a morte, a ressurreição de Cristo constituem o núcleo do que a gente chama de querigma, que é o anúncio da fé, da catequese. Às vezes, a gente pensa que fazer apostolado é só ir comendo pelas beiradas, digamos assim, e falando das virtudes, falando de ser uma pessoa bacana, de ser uma pessoa legal, de viver bem. E tudo isso é importante,
Mas chega no momento em que você precisa falar para a pessoa que você crê em Cristo, que morreu e ressuscitou e está vivo. Como São Paulo fez com os atenienses, e foi chamado de maluco, né? Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, dizia São Paulo. O querigma, em algum momento você vai ter que olhar para o teu amigo e dizer, cara, você é uma pessoa muito boa, só te falta uma coisa essencial, acreditar em Cristo, que viveu e morreu por nós, e ressuscitou, e está vivo. Você precisa chegar em algum momento e falar isso. Por quê? Porque a gente está cercado de gente muito boa. Gente que já é legal. Gente que já vive a caridade. Já vive as virtudes. Gente que tem uma vida muito boa. Mas uma vida insossa. Porque falta Cristo. Né? Falta o sal. Uma vida insossa. Ou seja, Deus deu dons enormes para essas pessoas. Eles poderiam fazer coisas muito maiores se eles se encontrassem com Cristo. Se ele não se encontrar com Cristo, não vale nada. Não vale nada isso tudo que ele está vivendo. Tá? É muito importante que a gente tenha sempre claro, né, de que para que as nossas obras sejam meritórias, valham o céu, a gente precisa fazê-las por Deus. Se a pessoa faz só porque acha que é bonitinho, só porque ela não quer ter problema com a polícia, só porque ela se sente bem, não é meritório diante de Deus. A pessoa não vai para o céu porque ela é uma boa pessoa. A pessoa vai para o céu porque ela ama a Deus. Então chega no momento que a gente precisa anunciar, né? Isso que a gente estava falando hoje, essas verdades de fé, a gente precisa pegar o nosso amigo e chacoalhar ele e falar isso para ele. Correndo o risco de ser ridicularizado igual São Paulo, né? Igual os atenienses disseram para São Paulo. Disso te ouviremos falar depois, né? Então precisamos correr esse risco. Não sei se alguém quer fazer um comentário sobre essa parte, senão eu já passo depois para a parte sobre o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na igreja. Pode falar, Marcos, fica à vontade. Professor, Oi. e se a gente quiser fazer a caridade não esperando nada em troca? De Sim, nada. isso. Exatamente, Marcos. Isso. Oi? Tá certo a gente agir desse jeito, fazer o bem sem esperar nada em troca, e Sim, principalmente em silêncio. exatamente. Tá mais do que certo. Foi isso que Jesus ensinou, né? Jesus disse que a tua mão de esquerda não saiba o que faz a tua direita, quando está dando esmola, né? Jesus ensinou, quando a gente fosse rezar, que a gente rezasse em silêncio, e não nas praças, para que todo mundo ficasse vendo a gente. Então tá certo. Só que isso não quer dizer, Marcos, que a gente não vá fazer isso por amor a Deus. A gente ainda assim precisa ter as nossas ações feitas por amor a Deus. A gente pode fazer uma obra de caridade de três modos, digamos assim. A gente pode fazer essa obra de caridade sem considerar Deus em momento nenhum. E é uma obra boa de caridade que você está fazendo. Mas não tem a ver com Deus. Não vai te merecer o céu por isso. Porque não tem a ver com Deus. É uma obra de caridade. Você vai ser uma pessoa muito boa, uma coisa boa. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Você pode fazer uma obra de caridade por Deus, querendo recompensa, querendo o céu. Isso é algo que é meritório, mas ainda digamos assim, um nível incompleto, um nível ruim, um nível baixo, né? Você tá fazendo uma troca com Deus, você quer o céu, aí você faz a obra de caridade. E existe a caridade num nível que a gente chama de perfeição. Então, na teologia a gente fala do nível imperfeito e do nível perfeito. O nível de perfeição, que seria assim, porque eu amo a Deus, estou fazendo isso. Só porque eu amo a Deus, eu estou fazendo essa obra de caridade, né? Tá? Então, esse seria o nível perfeito, sem querer nada em troca, é isso que você estava falando. Às vezes, choca um pouco quando eu digo que a pessoa que faz as coisas sem pensar em Deus não merece o céu por isso, não merece recompensa. Tem dois tipos de situações, né? A gente coloca tudo no mesmo balaio, mas precisa distinguir duas situações. Existe a pessoa que não conhece a Deus no seu coração, seja porque nunca falaram direito sobre Deus para ela, seja porque ela nunca conseguiu se aproximar de Deus, enfim, ela não conhece a Deus, ou nunca ouviu falar mesmo, né?
Então, para essa pessoa, existe um mérito, né? Deus vê que ela quer agir bem, porque ela percebe, né, que é bom agir bem. Nesse sentido, existe esse mérito, tá? Mas existe também o quadro da pessoa que faz a caridade, mas que ignora Deus nesse momento, mesmo sabendo que Deus existe, mesmo tendo recebido uma catequese, etc., porque essa pessoa não ama a Deus, tá? Então ela não sente nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de amor em direção a Deus para fazer aquilo. É nesse sentido, especialmente para esse caso, que eu digo que não tem mérito nenhum, né, o que a pessoa está fazendo, entende? Ela pode estar esperando a troca do que as outras pessoas vão dizer, ou pode estar fazendo só por fazer mesmo a caridade, né, sem estar esperando nada em troca, mas não tem relação com Deus o que ela está fazendo. Entendi. Mas parece que quando a gente... Não estou discordando do senhor, mas quando a gente faz a coisa assim, em silêncio, parece que a gente ganha até uns anos de vida. Sim. A gente fica feliz. Com certeza. Tem uma expressão bíblica, né, que diz, né, é feliz quem dá com alegria, quem dá com alegria. No sentido de que quando você faz em silêncio, né, como você está dizendo, sem esperar nada em troca, realmente você se sente muito mais feliz. E isso acontece porque realmente você se aproxima muito mais da perfeição, né? Da perfeição de fazer as coisas só por amor, que é o ato perfeito, digamos assim. Então, por isso que você se sente mais feliz. Quanto mais a gente se aproxima da perfeição, mais feliz a gente é, mais pleno, né? Claro. Obrigado, professor. Nada.